Já que o assunto é relacionamento, essa é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre um assunto muito importante, a santidade. Santidade é algo de Deus em nós que nos disponibiliza e nos capacita a servi-lo de uma forma plena. Lógico, o pecado, a carnalidade, eles tiram de nós essa habilidade de servir a Deus. Para muitos, uma prática comum, mas há quem diga que se manter firme nesse propósito é algo muito difícil. Muitos jovens cristãos acham que não tem problema você experimentar o mundo antes do casamento. E não é bem assim, porque toda ação tem sua reação e tem sua consequência, né? Realmente tem bastante consequência, igual a gente sofreu muita consequência, não só no namoro, a gente não conseguiu ver muito isso, mas quando a gente casou, chegou no casamento, aí que a gente viu o tanto de etapas que a gente acabou queimando, de não estar passando por essa questão do namoro santo e o noivado, porque, não sei se já foi falado, né? Eu acabei casando grávida. Não casei porque eu estava grávida, porque a gente já estava com planos de casamento. Mas acabou que foi mais rápido do que a gente imaginou. E na hora que a gente chegou no casamento, despreparado, com uma filha, o pau quebrou. Ou seja, aquele período que eles teriam, né, de adaptação para uma vida a dois e tal, já não era mais uma vida a dois, era uma vida a três, não é verdade, André? Exatamente. E é complicado porque tem muita gente que, quando não espera, né? Qualquer coisa serve, que a gente fica num cômodo, que a gente vai ser feliz. O importante é ser feliz e você só pensa em outra coisa. E depois que aquilo acaba e você não tem para onde ir, e aquela questão de se relacionar, você realmente não conhece a pessoa, é complicado, porque como foi dito, a gente queima muita etapa da vida, e é um tempo, e tempo é uma coisa que não volta. Casado há 6 anos com o Andy, hoje o André é pastor de jovens, e quando questionado sobre esse assunto, o discurso já está na ponta da língua. Vontade é uma coisa que dá e passa. E o negócio começa na mente, então o negócio é confiar em Deus, confiar na palavra e fazer igual o José, meu filho, sai com a toalha na mão da mulher, vaza. O jovem, muitas vezes ele ouve falar de santidade, mas a pergunta não é, que tem que ser santo, o jovem sabe. Mas a pergunta do jovem às vezes é como, o que eu posso fazer para que eu evite a queda, para que eu ande em santidade. Então, uma das coisas assim que a gente sempre aconselha é nunca fique sozinho com sua namorada em lugar algum, né? À noite, cuidado com os horários mais avançados, enfim, tantas coisas que você pode fazer para que você evite aí você sair desse caminho de santidade. Escolher esperar no Senhor é a melhor coisa, sabe por quê? Tudo aquilo que nós aguardamos e esperamos no Senhor, quando chega a hora certa, é algo maravilhoso. Uma campanha foi criada em março de 2011 para conscientizar jovens sobre a importância da santidade. Lançada nas redes sociais, logo ganhou adeptos por todo o Brasil. Eu conheci o Escolhi Esperar num congresso da Lagoinha, chama Confrajovens, para os jovens da mocidade. E o pastor Nelson foi pregar e eu estava sentada no primeiro banco, nunca tinha ouvido falar do movimento, mas ele começou a falar de tudo que eu já acreditava, dos princípios que eu já seguia, de valores assim que eu acho que são muito importantes. E aí eu falei, gente, eu quero apoiar esse movimento, eu quero, né, dar mais uma força, né? O movimento já tem muita força, mas eu, assim, por conta própria, nem foi uma coisa dele chegar e falar, Lu, você quer estar junto e tal. Eu comecei a divulgar, segui ele no Twitter, Facebook e comecei a divulgar o movimento. E aí passou um tempo, ele viu que eu estava divulgando e aí ele chegou e falou assim, olha, me mandou uma DM e falou, oi Lu, eu vi que você segue o Escolhi Esperar, que você acredita, que você dá essa força. Você quer estar com a gente em alguns congressos e tal? Desde então eu tive em 2 e ano que vem a gente vai estar em vários juntos, né? E tá sendo muito legal, eu acho que assim, eu tenho visto muita gente mudando de opinião, muita gente assim, vindo e falando assim, nossa, eu não imaginava que era assim. E aí é isso, foi assim que eu cheguei, né, do nada, eu vi uma pregação dele, cheguei e agora eu faço parte dessa equipe maravilhosa do Escolhi. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este
este dia chega. Quando todo mundo começasse a saber, né? Quando eu comecei a divulgar que, gente, eu escolhi esperar, eu acredito nisso. Eu imaginei que ia ser muito mais complicado, que as pessoas iam zoar muito mais, iam implicar e falar, tipo, sabe? Mas não. Eu acho que as pessoas viram que a minha posição quanto a isso é tão forte que elas respeitam muito. Assim, onde quer que eu vá, mesmo que sejam com cantores cristãos ou não cristãos, principalmente com os cantores não cristãos, eu vi assim que o respeito que eles têm, né, a essa escolha é muito forte, é muito grande. E assim, eu conheci vários cantores que estavam falando assim, Lu, isso é doido demais, essa sua escolha. E cantores chegaram pra mim e falaram, oh, eu queria ter escolhido isso, mas já não dá. E aí a gente tem a oportunidade de falar, olha, dá. O passado não dá pra voltar, mas a partir de agora dá pra fazer uma escolha. A cantora sabe bem qual a importância de se esperar o que Deus tem reservado para cada um. Eu fui criada, graças a Deus, em um lar evangélico, onde os meus pais tiveram a oportunidade de me ensinar sobre os princípios, sobre esses valores, sobre as vantagens de escolher esperar desde criança. Então eu cresci ouvindo falar disso. Hoje eu conheço vários jovens que também cresceram dessa forma, mas que não escolheram. Mas eu vi que não é por imposição dos meus pais, não é por imposição da igreja, é porque eu vi que é o melhor para mim. Eu acho assim que Deus, ele tem algo especial. E assim, tem várias coisas especiais, mas na hora certa. Se a gente atropela as coisas, aquela coisa deixa de ser um pouco, né, ela deixa de ter aquele algo a mais. E eu acho que foi isso. Eu comecei a enxergar para mim mesma, sei lá, quando eu tinha uns 13 anos eu já falava, ó, pra mim, só depois do casamento. Então assim, foi uma coisa que eu cresci ouvindo isso. E o que me deixa um pouco triste de vez em quando é porque tem muitos jovens que não crescem ouvindo isso. E aí tá aí a importância de quem conhece divulgar. Por isso que eu achei legal o Escolhi Esperar, porque o pastor Nelson, ele tinha escolhido. E ele podia guardar isso pra ele. Falar, sabe, tipo, eu escolhi, meu casamento é ótimo, tenho filhos e é tudo ótimo, é tudo lindo. Mas não, ele falou assim, olha quanto que me fez bem. E por isso ele divulga, e por isso que eu acho que eu divulgo, e eu acho que as pessoas que conhecem o movimento devem divulgar. Porque talvez tem outras pessoas que nunca ouviram falar. Ou que ouviram, mas é um pouco banalizado, falam, será? Imagina eu na faculdade, escolhi esperar, que coisa ridícula, né? Mas não, quando você começa a ouvir pessoas que tiveram essa experiência, e você vê o tanto que valeu a pena, é outra coisa. Eu escolhi esperar, pois o melhor Deus tem pra me dar. Para uma decisão tão importante, um apoio é fundamental, o da igreja. Isso é muito importante. A gente atende diversas pessoas ali na Casa da Mocidade que elas são arrebentadas nas suas emoções, no seu coração, muitas mulheres, muitos homens também, porque não se atentaram para essa questão de estarem separados mesmo, de se guardarem para o casamento, para sua esposa, para o seu marido, e com isso a vida, o coração da pessoa fica todo fragmentado, vamos colocar assim. Então a gente percebe uma necessidade, e isso o jovem já está começando a entender, essa necessidade de se guardar, de segurar a onda, que na juventude é difícil demais. Eu sou casado há um pouco mais de 4 anos e tal, mas já tive 18 anos, hoje eu tenho 19, tô brincando, tenho 19, mas eu sei dessa dificuldade de se guardar, de você buscar conteúdos que vão te edificar nesse sentido. Família não é o dia que você casa e casou e pronto, não. Você vai colher no seu casamento frutos daquilo que você fez a vida inteira. E se você não esperar, no seu casamento você também vai colher frutos disso. Eu acho que quando a gente começa a pensar no futuro, quando a gente começa a pensar, um dia eu vou me casar, um dia eu quero ter um casamento saudável, um dia eu quero ter um marido que seja o marido da minha vida. Quando você começa a pensar nisso, você já começa a pensar em família, mesmo antes, talvez, de conhecer a pessoa que vai estar com você. Escolher esperar é isso. É você saber que, olha, um dia eu quero ter um casamento tão lindo que hoje eu posso abrir mão de prazeres desse momento aqui agora, porque eu sei que depois vai valer a pena. Eu sei que depois eu vou colher frutos lindos por não ter atropelado uma etapa por pura, sei lá, ansiedade ou vontade carnal, ou eu sei que vale a pena. E é por isso, assim, quando a gente olha pessoas que escolheram esperar, ver o casamento delas, sabe, ver, assim,
Às vezes não tem mágoa de passado, não tem, sei lá, um trauma, não tem uma outra pessoa, não existe comparação na sua vida de tal pessoa com a outra pessoa. É a única pessoa de sua vida. Entendeu? E eu acho que isso é uma das maiores vantagens de escolher esperar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você